CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. 9h51 no quadro CBN Direito de hoje. Vamos debater uma lei nova, uma lei recente do Brasil e que muita gente ainda não está se atentando para todas as novidades. É a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida também como LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Ela, é um marco legal aí que regulamenta o uso, a proteção e a transferência de dados de pessoas no Brasil. Aí seja pela internet, pelo seu celular, pelo WhatsApp. O que diz essa lei? Sobre esse assunto nós convidamos o Roberto Oshiro, que é advogado e também primeiro secretário da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande. Oshiro, bom dia, seja bem-vindo à CBN. Bom dia, Genésio, eu agradeço o convite. Para a gente começar essa conversa, Oshiro, quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, para quem está nos ouvindo, o que isso representa, o que significa? A Lei Geral de Proteção de Dados brasileira é baseada no modelo europeu, né? E ela vem exatamente proteger todos os dados pessoais das pessoas naturais, né, de pessoas físicas, que são disponibilizados ou tratados de alguma forma ou coletados por qualquer empresa, né? Então, hoje nós temos várias situações, né, na internet, com a evolução tecnológica que aconteceu, que os seus dados, né, são compartilhados e são utilizados, às vezes, comercialmente, né? Então, surgiu exatamente para coibir, por exemplo, aquelas situações que você fazia uma pesquisa de uma passagem aérea, né? E aí você continuava pesquisando o preço e para você começava a ficar mais caro aquela passagem que você queria. Se outra pessoa pesquisasse, ele estava mais barato, né? Então, começou isso no passado a acontecer e não foi uma coisa só no Brasil, né? Então, foi uma situação mundial. A Europa acho que foi a primeira, depois os Estados Unidos também teve a dele. E aí tivemos a nossa aqui. Mas fazem 10 anos que essa lei estava sendo preparada no Congresso Nacional. E nós acompanhamos, né? A Associação Comercial tem acompanhado desde o início, no nascedouro, dessa ideia da Lei Geral de Proteção de Dados, porque é uma coisa que preocupa a todos, principalmente ao setor empresarial. Até porque você tem algumas situações que você tem os dados dos seus clientes, você tem fidelização, você tem lá o seu controle de relacionamento com o cliente, né, o seu banco de dados, a sua clientela. Então, às vezes uma pequena empresa chega a ter até 5 mil clientes cadastrados. E isso também faz parte da coleta e do tratamento de dados, que agora estão abrangidos por essa nova legislação e todas as empresas precisam se atentar aos riscos, né, para poder evitar que sejam penalizadas pelo uso indevido dos dados dos seus clientes, dos seus consumidores. Aí você entrou num tema importante. O que pode e o que não pode? Vamos imaginar uma escala pequena. Eu tenho uma loja comercial e eu tenho um cadastro, como você diz, de 5 mil pessoas. O que eu posso e o que não posso fazer com esses dados? Então, é uma situação hoje muito nova ainda, tá? Porque a lei entrou em vigor agora, em setembro, todo mundo esperava que ela fosse postergada, pelo menos para janeiro do ano que vem. A gente acompanhou toda a articulação política no Congresso Nacional, né? Desde a aprovação em 2018, a prorrogação dos prazos para 2020 de vigência. Não temos ainda a constituição sequer da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ser o órgão responsável por fiscalizar e aplicar as penalidades das infrações à Lei Geral de Proteção de Dados. Vai se criar um órgão para isso? É um órgão federal, né? E também a gente ainda não tem aprovação da PEC 17, que vai unificar para que a legislação sobre proteção de dados seja feita única e exclusivamente pelo Congresso Nacional. Até porque num país como o nosso, de proporções continentais, não podemos correr o risco de ter várias legislações esparsas específicas em cada estado, em cada um dos municípios sobre proteção de dados, né? Seria inoperante para uma empresa que opera em nível nacional. Então isso também está sendo ainda debatido e está em fase de aprovação final no Congresso Nacional. E a Autoridade Nacional ainda não foi constituída. Então, apesar da entrada em vigor, né, entrada da vigência da lei ter sido aconteceu agora em setembro, por conta de uma votação no Senado, porque tinha passado pela Câmara, né? E só o Senado que no finalzinho aos 47 minutos do segundo tempo tirou, e aí a lei entrou em vigência agora em setembro. Só que as penalidades só vão ser aplicáveis a partir de agosto do ano que vem. Mas aí eu não preciso me preocupar? Não. Por quê?
Porque quem se sente lesado pode buscar reparação de danos materiais ou morais no judiciário, porque a lei já está em vigor. Né? Então, mesmo que as penalidades, né, constituída, a regulamentação não esteja feita por decretos e as penalidades só vão ser aplicáveis a partir de agosto do ano que vem, é extremamente importante para todas as empresas começarem a se inteirar sobre o assunto, né, buscar a associação comercial, outras entidades também que vão estar falando sobre isso, para poder se adequar à lei e evitar eventuais ações judiciais de clientes ou consumidores que se sentirem lesados. Aquela sua pergunta que você fez, mas o que pode, o que não pode, né? Como é uma lei muito nova, ainda vai passar por um período aí de maturação, até porque o judiciário vai ter que se manifestar sobre casos específicos. Entretanto, nós já tivemos um caso de uma empresa do setor imobiliário de São Paulo que foi condenada há alguns dias atrás por conta do uso indevido dos dados do cliente, baseado na Lei Geral de Proteção de Dados já teve uma sentença favorável ao já portador cria uma dos jurisprudência dados, já começou a criar uma jurisprudência. Claro que eles vão recorrer, vai ser julgado ainda lá em cima, pelos tribunais superiores, né? Agora, bom, eu tenho lá meu cadastro, né, de clientes. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Primeiro, de qualquer sorte, a lei diz que a partir deste momento, você precisa ter o consentimento. Ah, mas eu não tenho consentimento de todos esses que eu já tenho no meu cadastro. Preciso ter? Pela lei, sim. Então, pela letra da lei, você teria que, a partir deste momento, criar um mecanismo de conseguir o consentimento por escrito ou virtualmente desses seus clientes que compõem o seu banco de dados. E esse consentimento ele tem que ser específico. Você tem que dizer para que você vai usar aquela informação. Se é para mandar sobre promoções, sobre desconto, cartão de aniversários, brindes, etc. Então, você tem que dizer ali nesse consentimento e o consumidor, né, o portador dos dados, ele tem que permitir que você tenha a manutenção, que você mantenha esse banco de dados. E a partir do momento que ele também fala assim, olha, não quero mais que você tenha meus dados no seu banco de dados. Aí você tem que excluir. Né? Se ele solicitar uma exclusão, você tem que ir lá fazer a exclusão e você tem que deixar tudo isso documentado. Para caso haja algum tipo de problema judicial, você possa provar que você fez aquilo que a lei preconiza. Hoje é muito comum na internet você preencher um formulário, né, para fazer uma compra de um produto, para acessar um e-book gratuito que você se interessa, enfim, isso é muito comum. Você digitar nome, CPF, e-mail, e quando eu faço isso, eu estou colocando meus dados para alguém. Esse uso dessas informações tem que ser estritamente para aquele fim e tem que agora embutir essa autorização? Geralmente é que a gente não lê, né? Às vezes você dá lá, aceita os termos de uso. Aceita. Ali já está incluído. Tem lá, na hora que você clica ali, aí sempre ele tem que também disponibilizar o que está escrito nesse termo de compromisso, de permissão de uso, né? Aceito participar. Então, na hora que você clica ali, geralmente você vai ter um outro link para abrir o documento, que geralmente não é um documento pequeno, é um documento extenso que pelo tamanho as pessoas acabam não lendo. Mas é ali que você vai dar o consentimento. Se observar também, esse ano, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram começou a mandar novas autorizações, novas permissões, porque agora elas têm que ser específicas e elas têm que ser separadas, elas não podem vir no termo geral. Né? Dependendo do tipo do uso e do compartilhamento, ou do tratamento do dado, ou do tipo do dado que você está fornecendo, eles vão ter que pedir uma autorização específica. Geralmente, quando você baixa os aplicativos, quando você entra ou quando você permite para ter acesso a esse e-book, por exemplo, você já está permitindo. Então, é importante também que os consumidores, que as pessoas vejam o que estão permitindo naquele consentimento ali, porque ele pode compartilhar os dados com outra empresa e você começar a receber propagandas que você talvez não queira. Falando em propaganda, estamos entrando aqui em época de eleição. E os candidatos podem ou não podem disparar o WhatsApp, aquele SMS para você com base na Lei Geral de Proteção de Dados? Eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui com o Roberto Chiro, que esse assunto aqui é um assunto que rende. Estamos em época eleitoral, não só comercial, que a gente estava tratando aqui, mas empresarial, mas também eleitoral. E a gente vai falar mais sobre esse assunto logo após o repórter CBN. A gente volta na sequência. Ô Chiro, continua com a gente. Ok. 10h06, estamos agora entrando na terceira hora do CBN Campo Grande desta terça-feira. Apresentação: Ginês César. E hoje no quadro CBN Direito, estamos conversando com Roberto Chiro, que é advogado e primeiro secretário da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande.
O assunto em debate, Lei Geral de Proteção de Dados. Já fizemos um panorama aí do que é a lei, do que deve ser feito pelas empresas e também quais são os direitos, né, das pessoas em relação às informações que são repassadas a essas empresas. Seja num simples cadastro, seja num cadastro online pela internet, os termos que você tem que aceitar para que seus dados fiquem protegidos e, claro, você tenha também seu direito de reclamar quando seus dados são violados. E a gente deixou uma pergunta lá antes de a gente sair para o intervalo e para o repórter CBN, que é a questão de usar aí o seu WhatsApp em época de eleição, né? Inclusive tem uma reportagem aqui do G1 dizendo que os candidatos que dispararem WhatsApp e SMS sem autorização explícita dos usuários nas eleições estão sujeitos à Lei Geral de Proteção de Dados. Por que essa configuração de estar sujeitos à lei aí, Roberto? Como que você avalia essa situação também na política? Eu acho que ficou mais claro a partir da LGPD, mas antes nós já tínhamos as situações dos spams, né, no caso no período eleitoral, né, utilizado pelos candidatos. Então, às vezes, você não sabe nem de onde conseguir o seu telefone, né, e eles te mandam a mensagem pelo WhatsApp, né, isso ali é spam. Inclusive, no próprio WhatsApp tem lá a denúncia, né, você pode denunciar como spam, que aí ele já vai também, o próprio aplicativo vai começar a tomar as providências. Além disso, você pode fazer uma denúncia à Justiça Eleitoral também por uso indevido dos seus dados, né, por aquele candidato disparando spam. Isso daí já não pode, e agora vai ficar mais grave ainda a violação dos direitos das pessoas na utilização dos dados sem a permissão. Então é importante que os candidatos também tenham essa noção, né, de que ele não pode, não conhece a pessoa, pegou um banco de dados, comprou não sei aonde, né, com vários números de telefone, com SMS, e faz aqueles disparos em massa. Então isso daí está infringindo bastante a Lei Geral de Proteção de Dados, ele vai estar sujeito às penalidades. E também dentro da legislação eleitoral. Você citou um tema aí usado, né, talvez por um candidato, né, em relação à eleição, mas nós também temos sistemas e aplicativos que fazem disparo. Às vezes você contrata uma empresa e você tem uma oferta ou um produto e você faz disparos indiscriminadamente para todos os telefones no intuito de fazer negócio, de vender. Essa é a proteção da Lei Geral também para preservar a caixa dessa pessoa, ou o WhatsApp, ou o SMS, também para saber como que essa pessoa conseguiu meu telefone. Como que essa pessoa sabe que eu estou autorizando ela a me mandar uma propaganda? Ele vai ter que comprovar que teve a permissão da pessoa para fazer esse uso dessa informação, que aquela empresa que vendeu para ele, ela vai ter que ter o consentimento, inclusive, para poder fazer o compartilhamento dos dados com terceiros, né? Então ele vai ter que provar esse vínculo de que houve essa permissão dessa pessoa para a utilização dos dados dela, né, e o seu compartilhamento. Se não conseguir provar, ele pode ser, sim, penalizado numa ação indenizatória no âmbito do Poder Judiciário, né? E a pessoa que se sente lesada, fala assim, olha, mas como que conseguiu uma informação, né? Ela pode entrar, acionar judicialmente, né? Primeiro aquela pessoa que mandou para ela, porque ela não sabe de onde surgiu, para que ela diga, mas aonde você obteve meu dado? Aonde você obteve essa informação? Aí ele vai ter que ligar toda a cadeia e todo mundo ali pode ser responsabilizado. Quem vendeu o dado sem permissão, quem se utilizou dele para fazer o envio indevido, o disparo, né, desses spams, então todo mundo ali vai poder ser responsabilizado nessa cadeia. E só para a gente finalizar, Chiro, isso não está restrito apenas ao celular, ao WhatsApp, à mensagem, também vale para e-mail e para outras configurações aí. Qualquer utilização indevida dos dados, né, sem a permissão do seu titular, vai estar abrangido, seja por carta, por correspondência, por escrito, qualquer forma, né? Então, se houver a comprovação do uso indevido sem a permissão, tem alguns casos específicos na legislação também que é permitido, né, para proteção da vida, quando é por uma questão de cumprimento de legislação, por exemplo, usar os dados dos seus colaboradores para você enviar para o INSS, né, para a Receita Federal. Óbvio, você tem que fazer isso, né? Então você tem que compartilhar, você é obrigado por uma lei a compartilhar esses dados. Agora, o uso indevido dos dados dos seus colaboradores também, passando para outras empresas de crédito, de fornecimento de benefícios, por exemplo, sem o consentimento dos seus colaboradores, também é uso indevido dos dados daquele titular, do seu funcionário. Entendeu? Então, é muito sui generis e é preciso verificar quando eu posso e quando eu não posso utilizar. Por isso que a Associação Comercial já está preparando para os seus associados e todos os empresários uma série
de ações para poder conscientizar, explicar o que é melhor, quando pode, e também facilitar a aplicabilidade, né, a compliance, a adequação à lei, para que essas empresas todas possam atender a legislação de uma maneira segura. E de outro lado também, Ginês, a LGPD traz uma oportunidade, porque a partir do momento que o consumidor ou o titular dos dados permite que ele dá o consentimento para você usar isso porque está ganhando alguma vantagem, ganhou algum desconto ou algum brinde, né? Você pode, inclusive, gerar um outro tipo de agregação de valor ao seu negócio, ao seu empreendimento, né? Então, há também uma grande oportunidade dentro da LGPD. Tem esse lado preocupante, que a gente precisa se atentar para cumprir a legislação, mas tem um outro lado também que ele pode agregar valor a todos os empreendimentos, a todos os negócios que já existem hoje. Eu conversei com o Roberto Oshiro, advogado e primeiro secretário da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande. Falamos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a nova lei que entrou em vigor no mês passado, mas que ainda está em fase de maturação, né? Precisa, como disse o Oshiro, criar-se ainda aí várias estruturas de fiscalização, de regulamentação e para poder colocar a lei para funcionar, mas o fato é que a lei já está em vigor. Oshiro, obrigado pelas informações, um ótimo dia. Eu que agradeço, Ginês, muito obrigado, estamos à disposição. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.